Eu quero te mostrar alguns pontos que são fundamentais para você ir bem nesse concurso da Petrobras 2023, que vai ser da banca Sebrasp, e como você vai conseguir se diferenciar da maioria dos seus concorrentes sabendo essas coisas. Fala pessoal, eu sou Patrick Viveiros, fui 2 vezes aprovado para a Petrobras e a segunda foi agora em 2022 num concurso que também foi da Sebrasp. E é por isso que nesse vídeo eu quero te mostrar pontos sobre a Sebrasp, algumas coisas que você precisa avaliar bem nos seus estudos e principalmente na hora que você for fazer a prova para você conseguir ter um desempenho que vai te colocar entre as primeiras posições e que vai fazer com que você fique dentro das vagas. Antes de ir para a tela do computador e te mostrar quais são esses pontos, eu só queria deixar bem claro para vocês, pessoal, que não importa quantas pessoas se inscrevam no concurso, a grande maioria das pessoas não estuda e a parte que estuda, uma boa parte delas não tem uma boa estratégia de prova. Então, pessoal, por conta disso, a maior parte das pessoas não são seus concorrentes de fato. E você vai ver quando sair o número de pessoas inscritas, um número absurdo de pessoas, um número absurdo de candidatos. Mas não se assuste, porque são muito poucas as pessoas que realmente têm estratégia e saber o que eu vou te falar nesse vídeo já te bota na frente de muita gente. E eu tô falando isso, pessoal, porque eu conheço várias pessoas muito inteligentes que estavam até bem preparadas para esse concurso, mas que não se atentaram a isso e por conta disso acabaram não se classificando bem. Então vamos aqui ao conteúdo, pessoal, e a primeira coisa que você precisa se atentar muito nas provas da Sebrasp, eu sempre falo isso com as pessoas, é que você não precisa marcar todas as questões. Às vezes eu sou até muito chato falando isso, mas é que as pessoas normalmente estão acostumadas com aquela prova com 5 alternativas, onde você simplesmente chuta tudo, chuta o que você não sabe, porque você não perde pontos. Mas aqui, na prova da Petrobras 2023, você vai ter 100 questões de certo e errado, onde uma questão errada anula uma questão certa. Então, olha só, se você erra, você perde um ponto. É como eu já dei um exemplo anteriormente no outro vídeo. Caso você tenha 100 questões e você acerte 80, marque todas, acerte 80, sua nota vai para 60 por conta dos 20 erros que você teve e acaba te deixando com uma nota bem menor. Então, tome muito cuidado ao marcar todas as questões e você não precisa fazer isso. Eu dou sempre o meu exemplo. Eu consegui marcar apenas 98 questões das 120. Eu, por minha vontade, deixei 22 em branco. Não foi porque não deu tempo, foi porque eu não quis fazer essas questões e consegui ficar em 9º lugar no concurso da Petrobras de 2022 e fiz 86 pontos. Gente, apesar de ter deixado 22 questões em branco, o que eu fiz foi marcar as questões que eu tinha mais certeza. É claro que algumas ali eu ainda tinha dúvida, eu não ia marcar somente o que eu tinha certeza absoluta, mas os que eu tinha uma grande convicção, eu fui e marquei. E ainda assim, tinha muita coisa que eu nunca tinha visto, que na minha preparação não tinha aparecido, então eram questões que eu simplesmente pulava e deixava ela de lado. Só para vocês terem parâmetro, acabaram anulando 4 questões que eu não tinha respondido, com isso ficaram 18 questões em branco, 18 de 120 dá 15%. Então eu acho razoável deixar até 15% da sua prova em branco, né? No caso de vocês, 15 questões. Mas não leve o que eu estou te falando como uma regra que você precisa deixar questões em branco. Faça o teste nos seus simulados e veja como é que você vai melhor, como que sua pontuação se comporta, se é melhor você responder tudo ou você deixar em branco. Mas no segundo ponto, eu quero te dar mais um argumento, te mostrar mais um motivo por que vale a pena e por que você consegue ficar numa posição tão boa quanto eu fiquei, né? Por exemplo, 9º lugar, mesmo deixando questões em branco. Antes de continuar o vídeo, eu só queria te pedir para se inscrever no canal e deixar o seu like nesse vídeo para ajudar a gente a continuar produzindo esse conteúdo e te lembrar que eu vou estar aqui até a data da sua prova, te ajudando, te dando dicas e falando sobre como é trabalhar na Petrobras. Então, já se inscreve no canal e também segue a gente lá no Instagram, porque a gente está sempre fazendo caixinha de perguntas e interagindo com vocês por lá. Então, pessoal, o segundo ponto é que existem questões de diferentes dificuldades. Gente, é uma questão de concurso, um concurso público é muito diferente de uma prova da escola.
Na prova da escola, se o professor fizer questões mais fáceis e todo mundo tira 10, não existe problema nenhum, porque você não tem que diferenciar as pessoas. Mas aqui no concurso, se todo mundo tirar a nota máxima, a gente não vai conseguir selecionar ninguém. Então, como a gente precisa selecionar as pessoas, a gente vai, quem elabora a prova faz questões fáceis, questões médias e questões difíceis. Como a questão fácil vale exatamente a mesma coisa do que a questão difícil, você que está se preparando e que nem sempre vai saber responder a questão difícil, vai ter que fazer a maioria das questões fáceis e não vai perder ponto errando as questões difíceis. Aqui eu coloquei uma breve explicação do que seria uma questão fácil, né? É uma questão que exige um conhecimento superficial de um tema, aquele tipo de questão que você olhou e marcou. Você olhou e já sabe qual é a resposta. A questão média é uma questão que já demanda um pouco mais de esforço, você vai gastar um pouco mais de tempo, mas a resolução também sai tranquila. Uma questão que você já fez muito, que você sabe bem como desenvolver. Já a questão difícil é aquela que toma muito tempo ou que exige um conhecimento muito específico, né? É uma questão que você olha e até fala, eu sei como resolver, mas eu vou ter que gastar 10 minutos resolvendo, isso daqui é uma coisa que vai demorar mais, ou é uma questão muito confusa, que envolve um tema que é muito específico, não é tão superficial assim. E a dica que eu vou te dar é para você responder o máximo de questões fáceis, responder algumas questões médias e responder poucas questões difíceis, e deixar aquelas questões que são trabalhosas, que você sabe que vai demorar mais tempo, por último, justamente para ajudar na sua gestão de tempo e para você não gastar tanto da sua mente e do seu tempo com uma questão que, num tempo que você poderia estar resolvendo mais questões fáceis. A chave aqui é você entender que normalmente as pessoas, a sua concorrência, ela vai responder todas as questões e vai ignorar essa dificuldade, por mais que pareça uma coisa simples. E quando alguém ignora a dificuldade das questões, ela coloca um risco maior para si, porque ela acaba respondendo mais questões difíceis. Quando ela responde mais questões difíceis, ela aumenta a chance dela errar, ela acaba errando mais questões e ela diminui a nota dela. Então, responder mais questões muitas vezes acaba diminuindo a sua nota. E pessoal, uma vez que você entende isso, foca muito em responder as questões fáceis, as questões médias e poucas questões difíceis. Eu quero te dar um último tópico aqui, que é justamente como a Sebrasp trabalha nas questões erradas. Então, vamos para esse ponto. No terceiro ponto, eu quero te lembrar que você vai ter que julgar se uma questão é certa ou errada. E que é muito mais fácil a questão estar errada do que ela estar certa. Como assim? Para uma questão estar errada, basta uma palavra. Gente, se você tiver um enunciado todo certo, mas no final você tiver uma palavra que torna aquilo tudo falso, então a questão já é errada. Para ela estar certa, tudo que está escrito ali tem que estar certo também. Então acaba sendo mais fácil você identificar a questão errada do que a questão certa. E isso pode te ajudar na hora da prova. A CESP ela já é bem tradicional, então ela tem uma forma de te induzir ao erro, tornando as questões erradas de uma forma que muitas vezes você não vai perceber. Aqui eu trouxe 3 casos para te mostrar um pouco sobre isso. No primeiro caso, eu coloquei aqui cuidado com algumas palavras. É o caso clássico do sempre e nunca. Gente, alguma coisa que acontece sempre, alguma coisa que nunca acontece, são coisas muito difíceis. É muito complicado você criar uma questão em que você coloca o sempre e tornar isso verdadeiro, porque normalmente a gente vai ter uma exceção para quebrar essa regra. Então, quando essa palavra sempre e nunca aparecer na sua prova, você já tem que estar muito atento. A mesma coisa com palavras como proibido ou permitido, também tem que chamar a sua atenção. E uma palavra como não, que às vezes passa despercebido um não ou um incorreto, alguma coisa nesse sentido, e você acaba errando por não se atentar. Então, tome cuidado com esse tipo de palavra. O segundo ponto são os cuidados com os detalhes, e aqui eu trouxe um enunciado para demonstrar isso para vocês. Esse enunciado aqui é do mundo do direito, mas eu creio que todo mundo vai conseguir compreender e vai ficar bem claro o que eu quero dizer. Então, vamos avaliar essa assertiva. São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem a melhoria de sua condição social,
remuneração do trabalho noturno inferior à do diurno. Gente, essa assertiva ela foi retirada da Constituição e simplesmente foi substituída a palavra superior pela palavra inferior. Então, todo o restante dela é muito familiar para quem estuda direito, mas somente uma palavra tornou todo o contexto errado. Você tem que estar muito atento nisso no seu concurso, porque às vezes tudo parece muito familiar para você, mas uma palavra pode tornar tudo errado. E o terceiro ponto aqui é o cuidado com a inversão de conceitos. Aqui, se você quiser pausar e dar uma lida, eu trouxe o conceito de aposto e o conceito de vocativo. Só que ao invés de definir o aposto corretamente, eu peguei a definição do vocativo e coloquei no aposto, e a definição do aposto e coloquei no vocativo. Esse tipo de questão, em português, com certeza não vai cair na sua prova, mas caiu uma questão exatamente como essa, na parte específica do meu concurso. E acreditem, eu errei a questão. Era uma questão que tinha dois conceitos, ela definia os conceitos, só que ela invertia, né? Primeiro ela definia um como se fosse o outro e depois o outro como se fosse o primeiro. E isso conseguiu, gente, fazer com que candidatos muito bons se embananassem durante o curso de formação. Vários colegas falaram que também erraram essa questão. E como eu não quero que vocês caiam no mesmo lugar que eu tropecei, errem a mesma coisa que eu já errei, eu trouxe para vocês ficarem muito atentos quanto a isso, gente. Porque realmente cai em prova e realmente derruba as pessoas. Esses pontos que eu compartilhei aqui no vídeo são fundamentais para você conseguir ser aprovado, ter uma boa nota. Então anota tudo isso e guarda com você. E, gente, já se inscreve aqui no canal, deixa o like, porque a gente ainda tem muito conteúdo para compartilhar com vocês. E uma última coisa, se você vai fazer o concurso para a área de mecânica, aqui embaixo eu deixei um material que eu recomendo para vocês. Ele é do material do Charles, ele é muito bom, são resumos para a área de engenharia mecânica e vai te ajudar muito, porque já é um material consolidado de alguém que já passou nesse concurso e tem muito a te ensinar. Então, pessoal, muito obrigado por terem ficado até aqui e até o próximo vídeo.